Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo 26. Verso 1 a 4. Nós estamos pregando uma série de mensagens em Apocalipse. Hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Laodiceia. O esboço dessa mensagem aqui no meu esboço deu 19 páginas. A igreja de Laodiceia, o que nós teríamos para aprender sobre ela é algo muito simples, mas que não é para hoje. Hoje eu quero pregar novamente uma mensagem em Gênesis 26, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: sobrevindo fome à terra, além da primeira nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém. Eu já preguei esta mensagem e volto a dizer, poderia ficar com Apocalipse, mas sinto que Deus quer falar com alguém neste texto, nesta pregação. O que eu quero falar e relembrar para outros que já ouviram, quero falar sobre sonhos e projetos. Este é um texto que fala sobre sonhos e projetos. Diga comigo: sonhar, projetar. Para falar sobre este assunto, eu escolhi Isaque. A história de Isaque é uma história simples, uma história empolgante e coberta de milagres. Falar de Isaque não traz tantas complicações, porque o próprio livro do Gênesis, ele gastou apenas 7 capítulos para narrar a história do Isaque. 7 capítulos estão atrelados à vida deste homem. E no Novo Testamento, apenas um versículo vai falar sobre esse Isaque. E ainda o momento que ele, Isaque, abençoa seus filhos Jacó e Esaú. Todos nós sabemos que o seu pai, Abraão, ele foi um exemplo em muitos aspectos. Viveu uma vida motivada pela fé. E lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, o capítulo
do chamado de Abraão, o capítulo da promessa na vida de Abraão, o capítulo em que Abraão é desafiado a viver algo que ainda ele não tinha vivido, o capítulo em que Abraão sai de uma situação confortável para agora caminhar pela fé em uma direção que ele não sabia, porém ele seguiria somente através de uma promessa que vinha do próprio Deus, que Deus lhe disse: olha, Abraão, te farei grande, te abençoarei e te engrandecerei. Quando Isaac nasce, ele nasce em um ambiente regado de fé. Ele nasce em um ambiente cheio de expectativas e de milagres. E nós vamos ver que este ambiente influenciou tanto Isaac, que quando ele cresce, ele segue os passos de seu pai, no aspecto de louvor, no aspecto de devoção, no aspecto da adoração, que ele passa a praticar as mesmas coisas que seu pai praticava. Abraão era um homem que levantava altares nos momentos que ele fazia culto a Deus. Isaac levantava altares para cultuar a Deus. Abraão falava com Deus em momentos específicos, em momentos de necessidade. Isaac está constantemente falando com Deus e ouvindo a voz de Deus em momentos específicos de grande necessidade. No capítulo então 26, Isaac procura um lugar para fugir da fome. Assim como no período em que Abraão viveu, uma grande fome vem sobre a sua casa. E ele resolve, de alguma forma, querer salvar, querer proteger, prover recursos para a sua família. E a Bíblia diz que ele resolve descer até o Egito, porque o Egito, pelo fato de ser uma grande cidade, poderia suprir as suas necessidades. Mas nós lemos um capítulo, os versículos 1 ao versículo 4, que no momento que Isaac se decide ir para o Egito, falar com Abimeleque, Deus fala com Isaac dizendo: não desças ao Egito, não tome esta decisão, não faça desta forma, não haja segundo a razão ou a sua lógica, não haja segundo o seu discernimento, não haja segundo aquilo que está acontecendo no teu coração. Não quero que você vá para o Egito. Isaac, obviamente, obedece ao Senhor. E neste momento de obediência, neste momento de gratidão, ele vai para a cidade que Deus o direcionou a ir, a cidade de Gerar. E a Bíblia vai nos dizer, e a história vai nos dizer, que a ida de Isaac para a cidade de Gerar é uma ida baseada, obviamente, em uma direção, uma inspiração que vem de Deus, mas também é uma direção questionável, porque a cidade que ele vai agora habitar durante um período longo de sua vida era uma cidade pior do que aquela que ele estava vindo.
Cidade de Gerar era uma cidade cheia de idolatria, de prostituição, de corrupção, de imoralidade. Porém, a diferença era, ele estava indo para um lugar segundo a vontade de Deus. Ele estava indo para um lugar segundo a vontade de Deus. E aí eu entendo, meus irmãos, diferente do que todo mundo pensa. Às vezes nós pensamos que para sermos abençoados, tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece conosco, o ambiente que vivemos, tem que estar sempre favorável. Aí você diz, ora, estou num ambiente favorável, certamente vou ser abençoado. Mas Deus não precisa de ambientes favoráveis para te abençoar. Ele te abençoa nas campinas verdejantes do Jordão ou nos desertos da vida. Ele te abençoa nos lugares de fartura ou nos lugares de escassez. Quando Deus resolve abençoar alguém, não importa o lugar que ele está, ele abençoa e ponto final. Se você está no deserto, não pense que para que a bênção de Deus te alcance, é necessário você sair do deserto. O que é necessário acontecer é que Deus nunca saia do seu coração, você estando no deserto. O que é necessário acontecer é que Deus nunca saia do seu coração, você estando no deserto. Porque certamente lá no deserto, você vai ver nuvens te cobrindo durante o dia, quando o sol queima, e vai ver coluna de fogo aquecendo o teu coração, quando o frio chega. Deus nunca pode sair do centro da sua vida. Isaac então vai para este lugar de impossibilidades, lugar de dificuldades, mas ele carrega sobre si a bênção de Deus. Ele carrega sobre si uma promessa. Eu não poderia pregar outra coisa depois do que foi dito aqui em todo o culto. Veja só, volte para a Bíblia, no verso 2 e 3 do Gênesis. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Gente, imagine a cabeça do Isaac aqui nesse momento. Ele está em um ambiente que ele tem a certeza que é a vontade de Deus. Ele está em um ambiente que ele tem a certeza que Deus o colocou lá. O que ele poderia criar dentro do seu coração? Sonhos, projetos. É o mesmo que eu chegar aqui e falar para Magda: Magda, eu vou lhe dar amanhã, às 11 horas da noite, 10 milhões de euros. E desses 10 milhões de euros, você vai ter que dar
vai ter que dividir 50% deles com a Joelma, com o Adriano, com a Cineia, com o César, com o Rogério. Tá bom, Rogério, tá bom. Ou seja, vai sobrar uns milhõezinhos para cada um aí, certo? 11 horas da noite, todos vocês que eu falei aqui vão estar milionários. Oh, Senhor. Como é que vai reagir o teu coração até amanhã? Como você vai se sentir até amanhã, Joelma? Como você vai se sentir, César, sabendo que amanhã, às 11 horas, a Magda, que vai receber 10 milhões de euros, dos 10 milhões de euros vai pegar 50% e dividir com 5 ou 6 pessoas. E eu sou uma dessas 5 ou 6 pessoas. Meu Deus! Você vai começar a sonhar, a projetar. Ou estou errado? Você já olha para a cozinha, que você falava, nossa, se um dia eu tivesse condições, eu destruía tudo, fazia tudo de novo. Amanhã você já vai na loja, já vai ver o preço. Ah, na terça-feira essa cozinha vai ser destruída. Quantos sonhos e projetos você não faz com uma promessa? Você começa a idealizar um monte de coisa. Você começa a projetar uma série de coisas. O mesmo aconteceu com Isaac. Deus falou com Isaac, Isaac, eu vou te abençoar da mesma maneira que falei para teu pai Abraão. Eu vou fazer sobre a tua vida. Eu vou te engrandecer. Eu vou te prosperar. Eu vou te dar muitas terras. Você vai ser muito, mas muito próspero aqui nesta cidade. Isaac começa a sonhar, gente. Isaac começa a projetar. E é tão realidade que Isaac foi alcançado pela bênção do Senhor. Veja só o versículo 12 do capítulo 26. O versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor repita comigo, o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Só que é interessante que a partir deste momento, que Isaac começa a abençoar, ser abençoado, começa a prosperar, começam os problemas na vida dele. É importante dizer, antes de falar dos problemas que iniciam na vida de Isaac, é dizer que o Isaac só chegou aqui porque até então ele confiou no Senhor. O Salmo 127, verso 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Mas a partir deste momento começam os problemas na vida do Isaac. O versículo 14, capítulo 26, vai dizer que Isaac possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. A bênção era tão grande na vida dele, que os filisteus começaram a dizer, opa, o que está acontecendo na vida desse aí? Ah, não é possível que ele está tendo e eu não tenho. E aí começaram os problemas na vida do Isaac. Eu já disse isso aqui uma vez, 2 vezes,
E essa vai ser a terceira vez. Gente, não existe esse troço de inveja e de olho gordo na vida de crente. Para de fazer oração para quebrar olho gordo. Pelo amor de Deus. Aí o meu carro quebrou. Pastor, olha pelo meu carro, que acho que é um manto de inveja que lançaram sobre o meu carro. Pastor, ora pelo meu trabalho, porque acha que tem tanta inveja aqui, tanto olho gordo. Leia a Bíblia, crente. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer a Jacó de Israel que coisas tem feito? Salmo 91, versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Então para de orar por quebrar a inveja, sabe? Ora para que Deus te prospere e te abençoa. Ore para que o Senhor abra as portas. Aí está certo. Aí está certo. Continuando. Começam os problemas então na vida de Isaac. Versículo 15, acompanhe comigo, por favor. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Entulharam os poços de Isaac. Gente, mas nem por isso ele desistiu. Nem por isso ele parou. Existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por dores, nós vamos passar por perdas, nós vamos passar por tristezas, nós vamos passar por sofrimentos. E a partir daqui eu quero trazer algumas lições para você que sonha e projeta. Para você que tem um sonho. Para você que tem um projeto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem um sonho? Você tem projetos? Você tem sonhos, tem projetos? Você tem sonhos, tem projetos? Você tem sonhos, tem projetos? Primeira lição que eu preciso aprender com Isaac é a seguinte lição. As dificuldades não podem matar meus sonhos e projetos, pois elas são passageiras. Repita comigo, dificuldades são passageiras. Olha só o versículo 16 e 17 do capítulo 26. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde? O que está escrito na sua Bíblia aí? Onde? Gente, Isaac estava habitando num vale. O Senhor tinha abençoado Isaac. Isaac estava prosperando. Isaac estava crescendo. Isaac estava vendo os seus sonhos e projetos todos acontecendo diante dele, segundo o que o Senhor falou. Mas agora, Isaac se vê na seguinte situação: sendo expulso de onde ele morava, sendo expulso de sua casa, e indo parar num vale. Quantas vezes as situações, as circunstâncias da vida nos lançam em vales. Vales tenebrosos. Vales de dor. Vales de tristeza. E ali nós encontramos pessoas querendo assassinar o nosso sonho, assassinar os nossos projetos, matar a nossa vida, matar a nossa esperança, matar aquilo que está dentro do nosso coração, dizendo acabou.
Assim aconteceu com uma mulher que queria somente ser mãe. Queria ter a oportunidade, uma única oportunidade, de ser mãe. Seu marido vira para ela: para que você quer filho? Eu não sou melhor para você do que 8 filhos? Para que você quer filhos? Eu não te sou melhor do que 8 filhos? Gente, as dificuldades são passageiras. As dificuldades passam. Jó compreendeu muito bem isso. Jó perdeu casa, Jó perdeu todos os filhos, Jó perdeu tudo que tinha, ficou com a sua mulher, reclamando do seu lado, e além disso, ficou doente. Sua pele estava sendo consumida por uma doença. Mas olha só o coração do Jó, que perdeu todas as coisas, João. Eu já li esse texto e gosto muito dele. Capítulo de número 19. O verso é o verso 23. Olha o que está escrito lá no livro de Jó. Versículo 23. Jó 19, versículo 23. Veja como ele compreendeu. Veja como ele compreendeu que as dificuldades são passageiras. Ele não havia perdido qualquer coisa, não, César. Ele havia perdido tudo. Ele havia perdido tudo. Ah, pastor, mas quem me garante que isso é verdade? Você pode ser um teólogo que queira dizer isto. Olha só o que está escrito. Olha só o que está escrito. Quem me dera agora que minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro. Sabe o que Jó está querendo dizer, Renato? Ele está querendo dizer o seguinte: o que eu estou para dizer a vocês é tão sério que eu não gostaria que o tempo apagasse minhas palavras. Olha só o verso 24, que ele vai aumentar a intensidade e a certeza do seu coração. Ele quer que as palavras dele agora não estejam mais num livro, e agora estejam, olha só, e com pena de ferro, e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. O que eu estou dizendo é tão sério, é tão verdadeiro, eu acredito tanto nisso, que eu não quero somente dizer para mim, mas eu quero que todos leiam. Eu acredito nisso. Eu estou convicto nisso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó está dizendo? Gente, eu estou vivendo nesse momento em uma prisão. Eu estou vivendo nesse momento em profunda angústia, em profunda dor. Mas eu estou tão convicto de que existe alguém preparado por Deus, que vai se levantar
para comprar, pagar o preço por mim, para tirar essa dor da minha alma, porque Ele é o meu Redentor, e Ele vive, Ele vive. Jó está olhando para a figura de alguém que virá para comprar, pagar a sua dívida e tirá-lo daquela profunda dor. E ele diz, no versículo 26, eu estou tão certo, porque depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Ele está dizendo, eu estou doente. Os pedaços da minha pele estão caindo. Mas se ficar em carne viva, ainda assim, eu acredito que eu verei a Deus. E o verso 27, tem tanta convicção no coração desse homem. Olha só o que ele vai dizer. Eu não estou dizendo que eu vou ver por alguém me dizer, eu vou ver por alguém falar, por algum profeta. Olha só o que ele está dizendo. Eu verei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso, os meus rins, a minha mente, a minha razão se consome no meu interior. Jó está olhando para tudo e para todos, está dizendo, as dificuldades são passageiras. As dificuldades são passageiras. Os problemas são passageiros. Porque eu verei o meu Deus. O meu Redentor está vindo. Ele vai me comprar. Ele vai pagar um preço e vai me tirar desse mar de dor. Eu quero te dizer que você está melhor do que Jó. Você está melhor do que Jó. Sabe por que você está melhor do que Jó? Jó estava à espera de um Redentor. O nosso Redentor já veio, já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. Ele redimiu a sua alma. E você pode encontrar nele segurança, descanso, certeza de que Ele está te ouvindo. E logo, todas as suas dificuldades serão supridas em grande glória para o louvor do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E aqui eu vejo, gente, a seguinte diferença. A diferença de vivermos a verdade que enxergamos e a verdade que cremos. Eu já preguei isso aqui. Aqui está o ponto-chave. Vivermos a verdade que enxergamos e a verdade que cremos. O que você tem enxergado? O que está diante dos seus olhos? O que está diante dos seus olhos? O que está diante de você? Pastor, é vale, é dificuldade, é tristeza, é dor, é tensão, é problema. Mas qual a verdade que você enxerga com o seu coração? No que você crê? Sua alma está cheia do quê? Do que está cheia a sua vida? Aí está a diferença da verdade que se vê e a verdade que se crê. Entenda sempre que aquilo que ainda não chegou nas suas mãos é porque Deus entende que você ainda não está pronto para receber. E quando você estiver pronto, você vai receber, meu irmão. Quando estiver pronto, você vai receber. E se não for para você receber, Deus vai mudar o teu coração e vai te fazer compreender que aquilo não era para você.
Ah, pastor, mas quer dizer que Deus pode fazer isso? Sim. Deus pode mudar a sua mente, trazendo a você a compreensão de que aquilo que você tanto queria não era para você. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Meus irmãos que estão na galeria, Deus está trabalhando. Você que está na internet, Deus está trabalhando. Você que está aqui embaixo, Deus está trabalhando. É passageiro, é passageiro. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. O que você está vivendo vai passar, meu irmão. Você não nasceu para viver nesse eterno sofrimento que você acha que está vivendo, que você pensa está vivendo, porque você já teve alegrias na sua vida, você já teve satisfações na sua vida, você já teve vitórias na sua vida, mas o que está acontecendo é um período que vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Aleluia, vai passar. Segundo, e eu vou encerrar, não vou avançar. Segunda lição que esse texto me ensina. Primeiro é que as dificuldades são passageiras. Segunda lição: não desista, continue tentando. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: não desista, continue tentando. Não desista, continue tentando. Não desista, meu irmão, continue tentando. Não desista, não desista. Não desista, continue tentando. Não desista, continue tentando. No versículo 21, Isaac foi lá e cavou um poço. Esse poço se chamou Sitná. E a Bíblia diz que os filisteus vieram e entulharam novamente esse poço. Isaac saiu do vale. Isaac continuou a sua jornada, encontrou um outro local. E ali voltou a cavar. Ele repetiu ele cavou poços foram 4 tentativas. A primeira ele cavou, entulharam. A segunda ele cavou, entulharam. A terceira ele cavou, entulharam. Se Isaac fosse um perdedor, nós estávamos aqui falando sobre passos de um perdedor. Passos de um covarde. A vida de um covarde. Mas nós estamos aqui falando de um homem que não desistiu. Tentou. Não parou. Cavou 1, cavou 2, cavou 3, cavou 4. E eu acredito que se ele tivesse que continuar cavando, ele estaria cavando até hoje. Olha só, o versículo de número 21 e 22, do capítulo 26. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitná. Versículo 22. Partiu dali, cavou ainda outro poço, e com este não contenderam. Isso me leva a entender que eu não posso desistir. Eu não posso parar. Fátima, hoje não deu? Amanhã eu vou tentar de novo. Hoje não consegui? Amanhã eu vou tentar de novo. Sabe, às vezes a gente desiste da fé, achando que pelo fato de nós sermos crentes, as coisas têm que acontecer na nossa hora, no nosso jeito, como nós acreditamos, como pensamos.
se o Senhor não me der hoje, eu vou deixar de ser crente. Então você vai deixar de ser crente. Até parece que Deus fica intimidado com as suas ameaças de deixar de ser crente. Até parece que ele vai ficar lá tremendo de medo. Ai, meu Senhor, não. Como que... Tava tão bom, né? Até parece que Deus vai dizer lá, ai meu Deus, o que vai ser de mim agora, né? Deus não se intimida com as suas ameaças de deixar a igreja. Ai, eu vou ver se eu deixo um pouquinho a presença do Senhor, para ver se assim Ele me dá um pouco mais de razão, olha um pouquinho mais para mim. Você vai se lascar, você vai ficar sujo, você vai perder, você vai ficar cheio de tristeza. E não vem com essa história que vai ser fácil de voltar, porque não é fácil não. Cadê o Edson? É fácil? Foram quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ah, pastor, eu vou ficar aqui um mês para pensar na minha vida. Vai, você vai pensar. Você vai pensar na sua vida, vai entender que o pior lugar de se estar é a igreja, porque a igreja, Deus usa algumas mulas para falar a verdade aqui. Né? Deus usou a mula para falar com balão, né? Então, Deus usa algumas pessoas para falar a verdade, e você sempre vai ouvir a verdade, o que você não deve fazer, o que você deve fazer, e aí você vai falar, melhor ficar lá no mundo, assistindo o meu programa de televisão, indo para os meus barzinhos, indo para minhas nights, indo para as minhas curtições, fazendo o que eu acho que tem que fazer, porque eu vou estar melhor. Não desista. Não desista. Continue tentando. Vamos para o verso 22 novamente. Não desista, porque isto vai produzir consequências. Olha as consequências que veio na vida de Isaac. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Sabe o que isso significa? Vai chegar um dia, depois de você tentar, chorar de novo, tentar mais uma vez. Vai chegar o dia em que você vai dizer, Reobote aconteceu na minha vida. Reobote, que significa o Senhor alargou a minha terra. O Senhor prosperou a minha terra. O Senhor me deu a vitória. Vai chegar Reobote na sua vida. Vai chegar Reobote na sua história. Segunda consequência. Versículo 28 e 29 para quem não desiste. Primeira consequência para quem não desiste é que vai chegar o tempo que o Senhor vai alargar a sua terra. Segunda consequência é que haverá reconhecimento do que Deus é na sua vida. Haverá reconhecimento do que Deus é na sua vida. Olha só o verso 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Eles não viram claramente que Deus era com ele porque ele reclamou Elias. Eles não viram claramente que Deus era com ele, Isaac e sua família, porque ele saiu chorando pelos cantos, desesperado, querendo desistir.
Eles viram claramente que Deus era com ele, porque ele tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, e todas as vezes que ele tentava, o Senhor estava com ele, o Senhor o fortalecia. As pessoas diziam, mas nada para esse homem, nada para essa mulher, Deus estava com ele. E aconteceu que as pessoas olharam para ele e disseram, o Senhor está contigo. Não é possível. Não é possível. Isso só está acontecendo porque claramente vemos que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora, juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te haveremos tocado, tá bom. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Ué, ele não era o perseguido? Ele não era o injuriado? Ele não era o não bem-vindo, o estorvo de Gerar? Agora estão dizendo que tu és bem-vindo, tu és agradável, haja paz entre nós. Vai haver reconhecimento de quem Deus é na tua vida, meu irmão. Tenha paciência. E vai chegar o tempo de você celebrar o que Deus tem feito na sua vida. Repita comigo, chegará o tempo que vou celebrar o que Deus tem feito na minha vida. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Olha só o que diz o versículo 30. Então Isaque lhes deu um banquete. Comeram e... Isaque não pagou com a mesma moeda, viu? Isaque deu comida para quem perseguia. Isaque fez festa com quem expulsaram, com aqueles que o expulsaram de casa. A razão de Deus te abençoar não é para você pisar nas pessoas não, viu? A razão de Deus te abençoar não é para você esfregar na cara das pessoas que você é um vencedor não, viu? Ele está primeiro te quebrando. Ele está primeiro quebrando o teu ego, quebrando o teu orgulho, quebrando as tuas vaidades. Ele está machucando, ferindo aquilo que é pior na tua vida, que é o teu ego. Para que ele saia por aí mancando. E lá na frente, você seja abençoado. E isso não suba para o teu coração, para a tua cabeça. E só exista uma prioridade dentro da tua vida: exaltar e glorificar a Deus. Meus irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo: você que entrou aqui nessa noite, saiba que Deus, Ele enxerga você de onde você está sim. E tudo que você tem feito, Ele tem visto sim. Ele tem visto sim. Tudo que você tem passado, Ele tem visto sim. Aprenda uma coisa. Ele é onisciente. Ele conhece o que você está pensando, Milton. Ele sabe o que você vai pensar. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a um ano. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe exatamente o que te espera lá na frente. Por isso que é melhor, César, confiar nele
em Deus do que em qualquer outra coisa. Por isso que é melhor, Camila, confiar no Deus que nos criou, que nos dirige, que nos controla. Porque sabemos que seguir nos passos da vontade de Deus, seguiremos em rumo da vitória no nome de Jesus. Seguiremos em rumo da vitória em nome de Jesus. Seguiremos em rumo da vitória. Mas eu quero orar com você.